Muito forte a expressão que nós cantamos agora. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido estou. E cantamos que vai valer a pena. E eu tenho convicção de que quando chegar o grande dia e nós estivermos diante do Senhor, nós vamos dizer a Ele: Senhor, valeu a pena. E Ele vai dizer: eu sempre soube, eu te chamei, eu sabia que valeria a pena. Vem, entre, seja bem-vindo. Esta é uma convicção daqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Esta é uma convicção daqueles que assumiram um compromisso e constantemente o renovam. E esse é o nosso estudo de hoje, renovando o compromisso. Esta semana nós iniciamos, ou no início da semana passada, começamos uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Se você ainda não recebeu o seu livro, nós queremos distribuir este livro para todas as famílias da igreja. É um recurso e nós estamos convidando a todos para que nesses 40 dias de jejum e oração você separe um momento do seu dia, de preferência, reunindo com a família, para juntos terem ali um momento de devocional. E o jejum é um compromisso teu com Deus, de algo que você deixa de fazer, um sacrifício pessoal, sacrificando a própria carne para honrar um compromisso com o Senhor. Semana passada nós falamos sobre as marcas do verdadeiro cristão. E hoje nós estamos convidando a igreja a renovarmos juntos o nosso compromisso. E quando pensamos nas duas palavras, renovar e compromisso, nos vem muitas coisas em nossa mente. Por exemplo, você hoje renovou o visual para vir à igreja. As meninas deram um retoque nos cabelos, se embelezaram com maquiagem, colocaram uma roupa. Eventualmente você renova o seu guarda-roupa, troca umas peças, dispensa aquela que você sabe que não vai usar mais, aquela que na última vez que você separou você disse: não, essa eu vou guardar porque ainda vou usar, e você não usa. Renovamos o guarda-roupa, renovamos a geladeira, renovamos a despensa, renovamos contratos de trabalho, aluguel, pagamos periodicamente taxas, tributos, impostos e renovamos. Renovar faz parte da nossa vida. O casamento, eventualmente você comemora as suas bodas. As duas bodas mais emblemáticas são a de prata e a de ouro, de 25 e 50 anos, onde o casal renova os votos, renova o compromisso. E o nosso intuito de hoje é nós chegarmos juntos à conclusão de que o nosso compromisso com Deus também é um compromisso renovável. Compromisso renovável porque algumas coisas caducam para nós. Alguma coisa nós naturalmente ao longo da vida nós vamos deixando de fazer. E agora há pouco, não foi de propósito, mas antes de iniciarmos o culto, estávamos orando com a equipe de louvor e nós estávamos lembrando de quem batizou, quais os pastores que batizaram, fizeram a profissão de fé desse pessoal todo aqui. E você se lembra, no dia que você fez a sua pública profissão de fé, você esteve neste altar ou no altar de uma outra igreja e você assumiu ali um compromisso de que Jesus é o teu Senhor e Salvador, de que a palavra de Deus é a tua única regra de fé e prática. Eu te pergunto, Jesus continua sendo o teu Senhor? Salvador, nós cremos que sim. A salvação não é algo que Jesus brinca conosco, agora está salvo, agora não está salvo, agora está salvo, agora pecou, não está mais salvo. Nós cremos que a partir do momento em que os olhos se abriram, o Espírito Santo nos toma, invade o nosso coração e a salvação passa a ser algo doado pela graça a todos nós.
E muitos se acomodam na salvação e deixam de ter o senhorio de Cristo. E você neste altar assumiu este compromisso na sua profissão de fé e dizer que você seria fiel a Jesus. E hoje nós estamos dando uma oportunidade para todos nós, para renovarmos este compromisso com o Senhor. Portanto, eu peço que você fique atento. Nos próximos 20 ou 30 minutos nós vamos estudar a palavra, vamos percorrer alguns textos bíblicos. Eu te peço, não pense em nada, absolutamente nada, a não ser a palavra de Jesus que está sendo compartilhada nesse instante. Vamos juntos então abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 2, e leremos os versos 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. O texto está projetado, mas se você preferir, você pode ler em sua Bíblia, compartilhar com quem está ao seu lado. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia, o apóstolo Paulo dá a seguinte recomendação. A seu próprio respeito ele está dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que texto grandioso! Vindo de quem veio, este apóstolo que empregou a sua própria vida para pregar o Evangelho. Nós não temos nenhum registro da vida do apóstolo Paulo. Eu pelo menos nunca tive nenhum contato de algum livro que tenha dito sobre a biografia de Paulo. Nunca ouvi falar nada a respeito de Paulo, senão que este homem viveu cada dia de sua vida ao serviço do reino, a serviço do reino para o qual ele foi chamado. Perseguia os cristãos, implacável, percebeu, consentiu a morte de um homem que era servo de Jesus, Estevão. Muitos dizem que ele promoveu a morte deste homem. Alguns estudiosos até afirmam que este seria o espinho na carne que ele menciona. Não sabemos bem ao certo, mas o fato é que este homem entregou a sua vida ao serviço de Jesus Cristo. E no texto que nós lemos, ele está dizendo que eu não dependo de leis. Eu não dependo de algo que os homens escrevam para guiar a minha própria vida, porque eu não estou debaixo da lei. Eu não sirvo a Jesus por causa de letras que foram impostas, ou por causa de palavras que homens distribuíram. Mediante a própria lei, eu morri para a lei, porque se eu for obedecer a Cristo por causa de mandamentos, eu corro um sério risco de fechar os olhos para a naturalidade do chamado, da vocação, e obedecer porque tem que obedecer. Muitos alunos estudam determinadas matérias porque tem que passar de ano. Muitos filhos obedecem os pais para receber seus benefícios, ou obedece porque manda quem pode e obedece quem tem algum juízo. Mas o próprio Paulo está dizendo: diante da lei, eu morri para a lei, e esse viver que agora tenho, eu vivo para Deus, porque ele está dizendo que estou crucificado com Cristo. Queridos, deixa eu te fazer uma reflexão. A nossa campanha, a nossa chamada para jejum e oração é por uma nova reforma. E para que essa nova reforma aconteça, nós não queremos pretender ter o mesmo êxito de Martinho Lutero ou de João Calvino. Não é esse o nosso intuito. Os irmãos estão entendendo. É uma reforma do nosso próprio viver. Uma reforma no cristianismo que estamos nos deparando nos últimos dias.
E se você for perceber, você vai passar por igrejas, inúmeros pastores, televisão, rádio. É muito difícil nós ouvirmos a mensagem relacionada à cruz. Nós temos muitos benefícios que Jesus nos oferece. Nós ouvimos livramento, restituição, restauração, a nossa sorte que será mudada. Tudo isso faz parte da vida com Deus. Mas inúmeras vezes nós negligenciamos esta realidade de que aquele que está em Cristo está crucificado, para que essa segunda frase do versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, seja uma realidade. Para que Cristo possa viver em mim, eu preciso estar crucificado. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, não ando por vistas, não ando mediante a lei, eu vivo pela fé, na convicção de que Ele tem o melhor para mim, e eu quero oferecer o melhor para Ele. Assim sendo, queremos conversar um pouco a respeito deste compromisso, e queremos propor duas situações referentes ao compromisso. A primeira, as condições deste compromisso, e em segundo lugar, as atitudes deste compromisso. E assim, em primeiro lugar, queremos assegurar de que as condições, a primeira condição deste compromisso que eu devo assumir com Jesus, é de que eu preciso estar morto para o pecado. Nós já lemos esse texto de Gálatas, mas vamos voltar algumas páginas de nossas Bíblias e vamos localizar o capítulo 6 de Romanos e vamos juntos ler o versículo 11. Romanos, capítulo 6, verso 11. Acompanhe em sua Bíblia, veja o que diz o texto. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se você estiver com uma caneta, um marca-texto, eu peço por gentileza que você grife essa expressão, considerai-vos mortos para o pecado. Essa é uma primeira condição. O pecado para nós cristãos é exceção e não regra. O pecado para nós que amamos a Jesus e servimos é um deslize e não é uma paixão. O pecado é para nós um acontecimento raro e não uma prática do cotidiano. Há uma grande diferença. E o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, ele diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque tem objetivos opostos, são opostos entre si. O Espírito Santo que habita naquele que é salvo, luta para que este salvo viva uma vida de santidade. Mas a carne milita contra o Espírito, briga, porque a carne quer exercer as suas vontades, quer ter os seus desejos realizados a qualquer custo. E assim nós temos essa briga constante. E não é uma briga dos dias de hoje, não é uma briga exclusiva do século 21. Gênesis capítulo 4, não precisa abrir, apenas ouça e olha aqui na minha direção. Deus, conversando com Caim, disse: Caim, o teu pecado estará sempre contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado está sempre diante do ser humano, e cá entre nós, o pecado é bom. Se não fosse tão bom, não arrebatava o coração da humanidade. Nós temos prazer. E quantas vezes nós cristãos, a igreja brasileira está se enveredando por caminhos tortuosos, dando lado para a carne, para os desejos da carne, e nós estamos como que mortos vivos, como aquela igreja do Apocalipse. Estou a ponto de vomitá-la, porque tem jeito de que vives, mas estás morta. E quantas vezes igrejas inteiras, rebanhos inteiros estão sendo enganados, com veneno na panela, com morte na panela, e muitos estão mortos, achando que estão vivos.
Muitos estão se oferecendo ao pecado, ao engano, achando que está tudo bem. Mas este não é um evangelho apreciado pela sociedade. As partes boas da Bíblia são aquelas que nos conduzem à vitória, aquelas que falam a respeito do sustento que Deus dá, do triunfo que o salvo tem em Cristo. Mas tudo isso faz parte se nós realmente estivermos mortos para o pecado. A verdadeira vida cristã não é vivida por mim, mas por Cristo. E para isso eu preciso estar morto. Muitos não compreendem isso. Muitos não entendem isso. Que para que Cristo de fato viva em mim, eu preciso estar morto. E esse texto que nós lemos verifica que Romanos 6,11 está dizendo: considerai-vos mortos para o pecado. Não é assim, Jesus vai te matar, Jesus vai te dar por morto, Deus vai te dar uma força absoluta para você morrer para o pecado. Não, é você. Jesus entra com a salvação na parte da aliança, e a nossa parte da aliança, a nossa parte deste compromisso, nós cumprimos com morte. Morte. Eu mato-me, eu morro dia após dia para que Cristo viva em mim. Por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Porque quem está crucificado não tem mãos nem pés. Quem está crucificado não age, não anda, não corre, não bate, não se defende. Quem está morto está impossibilitado de agir. Quem está morto depende de alguém. E esta é a condição para o compromisso. E a segunda parte deste compromisso é a continuação do versículo 11. Considerai-vos vivos para Deus em Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, as minhas motivações são diferentes. As minhas decisões não são com base na minha vontade, mas na vontade daquilo que Deus tem para mim. Agora, a grande pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: como descobrir a vontade de Deus? Como eu vou saber se eu realmente estou tendo atitudes de quem vive para Deus? Como eu vou saber se a minha vida está agradando a Deus? Como eu vou saber que as minhas atitudes condizem com aquilo que Deus espera de mim? A resposta é uma só: pela palavra. É a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos ensina. Porquanto, quanto mais dela temos, mais compreendemos a vontade do Senhor. Nós cantamos agora há pouco: não compreendo os teus caminhos, e nós nunca vamos compreender. Quem é Deus acima dos céus não é compreensível para a mente humana. Quem é Deus acima de toda compreensão não cabe em estruturas, não cabe em denominações, não cabe em modelos litúrgicos, não cabe em práticas limitadas. O viver para Deus está acima de qualquer convicção. O viver para Deus significa dizer: eu estou morto para mim mesmo, eu vivo para a glória de Deus. Essa é a primeira pergunta com resposta da nossa confissão de fé de Westminster. Confissão de fé que é a nossa base doutrinária. Confissão de fé cujo catecismo, a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a vida dos salvos. Esta é a condição para que este compromisso seja exercido em duas partes. E é bom lembrar que a parte que cabe a Deus nunca será rompida. O compromisso que Deus estabeleceu com você não começou hoje. Começou lá no Éden. Começou com Adão e Eva. O compromisso que Deus estabeleceu com a humanidade começou com Israel. Começou com a libertação. Deus estabeleceu uma aliança. Firmarei uma aliança com este povo, e dela jamais me esquecerei. E toda a trajetória bíblica, o Antigo Testamento nos faz lembrar
que há uma aliança. E o Novo Testamento vem nos consolidar que Jesus Cristo é a concretização final desta aliança. Nenhum sacrifício mais precisamos fazer. Não precisamos morrer fisicamente, temos que morrer espiritualmente. Passar pela água, pelo batismo, ser renovado pelo Espírito, para que então, em posse de Deus, nas mãos do Senhor, nós possamos empregar a nossa vida para esta finalidade. E estas já são algumas atitudes. Se em primeiro lugar nós temos condições, morte para o pecado e vida para Deus, então nós temos algumas atitudes práticas. E a primeira atitude deste compromisso é mudança de valores pessoais. Vamos localizar Filipenses? Abra comigo, por favor. Filipenses, capítulo 1. Veja o que diz, verso 20 e verso 21. Filipenses 1, 20 e 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo agora está dizendo que esta vida que eu tenho agora, eu não posso me envergonhar de absolutamente nada, porque não sou eu quem me envergonho, é Cristo que não nos deixa ser envergonhado. Em nada seremos envergonhados, mesmo quando nós tivermos que mudar algumas atitudes bem práticas em nossa vida. A sociedade nos diz como agir diante de um negócio, diante de um beneficiamento próprio. A carne diz aos homens: não tem problema olhar, não tem problema degustar, não tem problema adulterar. A atitude da carne diz: não tem problema mentir, não tem problema sonegar, não tem problema omitir, não tem problema você se esconder, não tem problema você extravasar. Mas nós somos levados a repensar alguns dos nossos valores, algumas práticas que temos. Será que esta prática condiz com a vida para Deus? Será que as tuas práticas de segunda a sexta condizem, os teus valores condizem com o que dizem as Escrituras? E muita gente não muda os seus valores com medo de ser envergonhado. O que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, o que vão dizer de mim lá no escritório? Querido, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de nós sermos de novo a geração que bate no peito e diz: eu sou de Cristo. Chegou a hora de nós estamparmos no carro, no adesivo, no computador, na rede social, no Facebook, no Twitter, nos jogos, aquilo que fomos fazer. Chegou a hora de reassumirmos um compromisso, de renovar este compromisso e não ter medo de mudar os nossos valores, não ter medo de ser questionado, não ter medo de ser confrontado, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus em nossa vida. Você vai se envergonhar, você tem coragem de se envergonhar da única condição que te faz viver. Você foi tirado da morte para a vida, do lamaçal do pecado para a gloriosa vida vitoriosa que em Cristo nós temos, e você se envergonha disso? O que vão dizer? Você vai na igreja? Quando dá, não sigo assim tanto. Você lê a palavra? Salmo 23 está aberto em meu escritório. E aí nós nos apegamos em amuletos, nós nos apegamos em jargões, queremos ouvir uma palavra apropriada, um sermão bonito, mas fazemos isso como Nicodemos, na calada da noite, sem que sejamos percebidos. Mas Jesus, ao confrontar Nicodemos, diz: você precisa nascer de novo. Quem tem medo de mudar valores, precisa nascer de novo. Quem tem medo de abandonar práticas que não condizem com as Escrituras, precisa nascer de novo. E nós hoje estamos reassumindo este compromisso. Vamos mudar aquilo que precisa ser mudado, desde que
nós identifiquemos em nossa vida algo que não glorifica Jesus, esta prática precisa ser imediatamente abandonada. Imediatamente abandonada. Nem que para isso você tem que confessar dia após dia que não tem capacidade. Mas vamos viver com valores realmente éticos, cristãos, bíblicos, como base para a nossa vida em todos os níveis da sociedade. Em segundo lugar, nós entendemos que uma atitude deste compromisso é completar o ministério. O texto diz: com toda a ousadia, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre. Já que começamos, vamos até o fim. Talvez você tenha o hábito de começar muitas coisas em sua vida, mas não terminar nada. Nós estamos já nos aproximando do final do ano. Já começam as avaliações, os compromissos que você fez lá na virada do ano passado. Você honrou esses compromissos? Quantas coisas você começou e não terminou? Jejuns, regimes, compromissos. Este ano eu vou na igreja todo domingo. Este ano eu vou ler a Bíblia do começo ao fim. Este ano eu vou cumprir com as minhas campanhas de jejum e oração. Este ano eu vou cumprir a palavra, eu vou visitar, eu vou telefonar, eu vou rever, eu vou ler. E muitas vezes nós vamos abandonando. Mas Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Nós não temos capacidade de ir até o fim, porque a carne milita contra os valores. Os nossos desejos carnais militam contra a concretização de sonhos, principalmente se a nossa ousadia estiver nos levando à santidade, se a nossa ousadia estiver nos levando a confrontar o pecado, se a nossa ousadia estiver nos levando a completar ministério, nós vamos ser interpelados pelo inimigo, pela carne, pela incidência do mundo sobre nós. As trevas se levantarão para tentar nos interromper. Mas com ousadia, querido, vá até o fim, complete, renove o teu compromisso hoje com o Senhor, mas dia após dia, renove-o novamente, para que o pecado não te pegue de surpresa. Você não pode dizer que foi pego sem avisar. Nós estamos compartilhando o pecado, assim como o inimigo jaz à nossa porta. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E muitas vezes somos tragados pelo poder das trevas, somos tragados, e aí nós vamos passo a passo, nos distanciando da cruz, nos distanciando da vida que Deus tem para nós, e vamos nos afeiçoando ao pecado, vamos gostando desta vida pecaminosa, vamos gostando do que o inimigo nos oferece, gostamos da vitória, gostamos da prosperidade, mas não queremos com ousadia vencer, com ousadia lutar contra o pecado, com ousadia completar o ministério. E aqui eu estou olhando para centenas de pessoas. Nós estamos conversando, e enquanto eu estou falando, o meu desejo é que na sua mente venha aquela vocação que Deus te deu. A vocação de conversar com pessoas, vocação, seja no teu trabalho, como advogado, como contador, como professor, seja lá qual for a tua vocação. Utilize a tua vocação, utilize o teu trabalho para testemunhar e seja ousado para isso, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não tenha vergonha de dizer: sim, eu sou cristão e obedeço a valores éticos, porque a minha base, o meu esteio é a palavra do Senhor. E quero seguir com ousadia, quero completar. Não abandone a vocação que Deus te deu. Você que é músico, você que sabe cantar, você que sabe tocar, reúna pessoas em sua casa, tenha liberdade para reunir pequenos grupos, toque, cante, exerça o teu talento, exerça o teu dom, não enterre as coisas que Deus te deu, complete o ministério, vá até o fim. São atitudes deste compromisso que estamos propondo. Uma terceira via deste compromisso é fazer novos discípulos. E nós realmente cremos que quando estamos dispostos a pagar o preço
nós entendemos que o nosso ministério, entre tantos outros, é o de fazer novos discípulos. E a Bíblia diz que para mim o viver é Cristo. Se o viver é Cristo, nós temos que nos assemelhar com o que Cristo fez e ensinou. E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus é taxativo ao dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas ide e fazei discípulos de todas as nações. E a palavra discípulo tem a ver com disciplina. É viver uma vida disciplinada, na convicção de que você está trazendo consigo pessoas, na convicção que dentro da sua casa você está fazendo discípulos de Cristo. De fato, mudar os valores pessoais, de fato, completar o ministério, significa empregar o viver para Cristo. E se o viver é Cristo, nós precisamos fazer o que Ele fez. Jesus não se desviou do seu projeto em todo o tempo, desde o seu nascimento. O primeiro relato que nós temos é da adolescência de Jesus no templo. Os pais foram embora para a cidade, ele ficou lá no templo aos 14 anos, arrazoando, conversando, discutindo a respeito da palavra. Aos 14 anos ele já estava fazendo discípulos. Então não dá para dizer que um dia eu serei, um dia farei, um dia conhecerei a palavra, um dia. Completar o ministério significa assumir que eu vivo para Cristo. Para mim o viver é Cristo. Eu não tenho nenhuma outra prioridade em minha vida. E disciplina tem a ver com prioridade. Disciplina tem a ver com você estabelecer quais são os critérios para você realmente exercitar o seu tempo. O próprio Deus, ao criar a humanidade, ao criar o mundo, Ele descansou. E você precisa descansar. Você precisa ter um tempo para contemplar as obras do Senhor. Você precisa ter um tempo, sim, coloque na sua agenda. Porque existem pessoas que dizem: para mim tempo é dinheiro. Para aqueles que creem que o viver é Cristo, o tempo é para Cristo. O dinheiro é para Cristo. As prioridades são estabelecidas com Cristo no topo das prioridades. Sim, o trabalho é para Cristo, a renda é para Cristo, a família é para Cristo, os filhos são para Cristo, porque o viver é Cristo. Então não importa absolutamente nada. Não importa se a vida vai bem ou mal, eu quero viver para Cristo, porque eu estou entendendo que se bem ou se mal, Cristo está me ensinando. Se eu estou entendendo que o meu viver é para Cristo, eu não me oponho com as circunstâncias, eu não questiono Deus, eu não brigo, porque eu sei que Deus está completando a obra que começou um dia em mim. E o apóstolo Paulo fala isso com muita tranquilidade. Para mim o viver é Cristo. E se o viver é Cristo, precisamos viver como Cristo viveu, priorizar o que Ele priorizou. E Jesus priorizou pessoas. Jesus estabeleceu um pequeno grupo para si, e em seu coração Ele disse: eu vou pagar as consequências, eu vou até o fim, mas estes 12 eu vou influenciar. Quem são as pessoas da tua influência? Quem são as pessoas que você influencia? Quem são as pessoas que te ouvem? Quem são as pessoas que você exerce uma disciplina? Os teus filhos amam a Jesus porque percebem que você ama Jesus? Os teus filhos têm uma vida entusiasmada com Cristo porque percebem o teu entusiasmo com Cristo e com a palavra? São sintomas, são atitudes daquela que estabelece um compromisso com o Senhor. E em quarto e último lugar, a atitude do compromisso é justamente não ter medo da morte, empregar a vida inteira nisto mesmo, porque o apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Vamos dizer isso juntos? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Diga para quem está ao seu redor: para mim o viver é Cristo
Para mim o morrer é lucro. Sabe quem tem medo da morte? Os que não conhecem a palavra. Sabe quem tem medo da morte? Aqueles que não têm fé. Aqueles que acham que a morte é um ponto final. Aqueles que têm pendências neste mundo. Aqueles que estão em débito com alguém. Esta semana fomos num velório. Não fui fazê-lo. É o avô de uma amiguinha do Daniel. Como discípulo de Cristo, eu procuro olhar ao redor das pessoas que eu convivo para de alguma forma também tentar influenciar. E o nosso filho na escola tem amiguinhas, amiguinhos, e nós encontramos quase que diariamente com os pais, na entrada ou na saída da escola. E com alguns de forma estratégica, não interesseira, mas de forma natural. Nós tentamos criar algum vínculo para que no momento oportuno possamos compartilhar a palavra. E faleceu o avô de uma amiguinha do Daniel da escola. Quando ficamos sabendo, tentamos de alguma forma ir até o velório do pai, da mãe, da amiguinha do Daniel. E havia um clima de tranquilidade, havia um clima muito tranquilo. E a própria mãe da amiguinha do Daniel, não quero citar nomes, ela disse assim: pastor, ela não me chama de pastor, aliás, ela não me chama de pastor, é Daniel. Daniel, na verdade, nós, os que cremos em Cristo, nós ficamos tranquilos na hora da morte, porque sabemos que Ele passou da morte para a vida. E aquilo me chamou a atenção, porque infelizmente, inclusive muitos crentes acham que a morte é passar da vida para a morte. E aí a morte não passa de uma tristeza infernal. Pessoas que percorrem a vida inteira correndo atrás de coisas que ainda não têm, insatisfeitos com o que têm, insatisfeitos com a própria vida cristã, correm atrás de coisas e quando se depara com a morte, já não sabe se quer realmente, porque não crê, porque não entende. Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu quero a volta de Cristo no momento dele, eu quero que Ele me recolha no momento dele. Recentemente nós fomos envolvidos num acidente, eu não acho sem propósito, eu vejo aquilo como um período a mais. Meu filho, eu te livro para que você viva, não tenha medo da morte, mas enquanto tiver vida até a morte, vá, siga os passos da palavra, siga os passos do Mestre e vá fazer discípulos. E o apóstolo Paulo está dizendo isso em Filipenses, ele está dizendo isso no ambiente de perseguição, no ambiente de apanhar. Ele estava sendo jogado em cadeias. E mais especificamente a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, 2 Timóteo 4, 7, ele diz assim: completei a carreira, depois de 30 anos de ministério, depois de apanhar, ser preso, ser perseguido, ser esfolado, depois de 30 anos de ministério, ele diz a Timóteo: querido discípulo, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Pode vir, Senhor Jesus, pode vir, mesmo que eu tenha 20 anos, 30 anos, 80 anos, porque tem medo da morte aqueles que não acreditam na vida eterna, tem medo na morte aqueles que não creem que Jesus virá por entre as nuvens para nos receber, para nos levar para uma vida gloriosa, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca, jamais penetrou no coração de qualquer ser humano. São as coisas que Deus tem preparado para nós, e muitos ainda não creem. Renovar o compromisso significa: Senhor, mesmo que minha vida termine hoje, eu quero empregá-la para o teu serviço. Quero finalizar dizendo que as condições deste compromisso significam morte para o pecado e vida para Deus. E as atitudes deste compromisso é mudança de vida, completar o ministério de fazer novos discípulos e empregar a vida inteira, até a morte, neste processo. E aí sim nós podemos dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos dizer isso juntos? Já não. Mais uma vez.
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta é uma confissão de fé, esta é uma convicção de que os que são salvos têm, por causa da palavra, por causa da confirmação do Espírito, por causa da salvação. Não sou eu quem vive, não é você quem vive. Então sai de cena, querido, volte para a cruz. Esse lugar pertence a Jesus. Deixe Ele ocupar o lugar central de sua vida. Deixe Ele tomar as decisões por você. Deixe Ele te levar para uma vida de vitória. Deixe Ele completar a carreira. Deixa Ele combater o bom combate. Guarde a fé, porque esta vida, este viver que agora tenho nesta carne finita e limitada, tenho na fé, pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta é a convicção que eu tenho. Você deseja este compromisso? Você deseja este compromisso? Vamos nos colocar em pé.